São Paulo, Pablo Marçal, José Luiz da Atena e uma cadeira. Essa imagem vai estar nos livros de história e nos manuais de política do país por muitos anos. Pela primeira vez, um candidato agrediu outro ao vivo durante um debate numa grande capital brasileira. O gesto marca a escalada de uma linha que o Brasil já cruzou faz tempo, o da violência política. Em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro foi pautada por gestos de arma, destruição de placas e ataques a reputações. Pablo Marçal radicaliza o próprio formato da extrema-direita. Só nessas eleições, o ex-coach mentiu sobre o uso de drogas para atacar Guilherme Boulos, culpou, sem provas, Tabata Amaral pelo suicídio do pai e usou uma gíria de presídio para chamar o da Atena de estuprador. A cadeirada não foi o primeiro sintoma da violência política no Brasil. O temor é que seja o trampolim para atos ainda piores daqui para frente. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o VideoCast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com a jornalista Andréa Dipp, que agora também é nossa colunista aqui no iclnoticias.com.br. Andréia, mais uma vez, bem-vinda ao Em Detalhes. Prazer falar contigo e estou muito feliz pela sua coluna também. Parabéns, querida. Também estou muito feliz, Gabi, de falar com você e de fazer parte aí desse time de estrelas colunistas do ICL. Imagina, estou muito feliz que você faz parte agora da nossa equipe. E a gente vai justamente falar sobre um dos temas que você vai abordar na sua coluna. Para quem não conhece ainda, eu recomendo que acesse lá o site do ICL Notícias, porque a Andréia começou a publicar no dia 12 de setembro. Então, a última coluna que a gente tem da Andréia é Deus, Pátria e Briga por Canapés por dentro dos congressos da extrema-direita europeia. A Andréia faz esses estudos, pesquisa a extrema-direita ao redor do mundo e vai ajudar a gente a entender os fenômenos que estão acontecendo no Brasil. Nessa semana, talvez dos momentos mais simbólicos da campanha eleitoral municipal foi a cadeirada do Datena no Marçal, depois de ter sido provocado. E foi um momento de exacerbação desse aprofundamento de uma crise política que a gente está vivendo, um esvaziamento, uma falta de proposta dos candidatos. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, porque parece que a gente viu um pouco essa gradação. Aos poucos no debate foi subindo para uma provocação. No debate anterior a esse, o Datena já tinha ameaçado ir na direção do Marçal, quando de repente a gente viu de fato se concretizar numa agressão. Então, como é que a gente chegou até aqui, Andréia? É muito triste, né? E surreal, assim, isso que a gente está vendo. Eu acho que parece estar acontecendo agora uma inversão cada vez maior, no sentido de que se via que a política estava sendo feita para as redes sociais, né, ou nas redes sociais. Agora a lógica é que a rede social está cada vez mais sendo incorporada à política, né, a lógica da rede social. Então você vê nos debates o tempo todo os candidatos dizendo: eu estou subindo agora um vídeo no meu Instagram sobre isso, né? E o Marçal provocando essas reações ou fazendo falas para produzir os infames cortes, né, para as redes sociais, e até mesmo o tom e o uso de palavras-chave, né, emulam muito o que se faz nas redes sociais, assim. E aí, para quem está assistindo ao vivo, fica parecendo uma conversa de maluco, mas faz sentido na lógica das redes sociais. E claro que eu acho que isso dá muito mais certo para quem não tem propostas consistentes, né? Você cria uma agitação, você mexe com afetos, você pega pelo fígado e não pelo cérebro, né, como se diz, o que é muito triste, porque uma cidade como São Paulo, com tantos problemas urgentes, né, para serem resolvidos, enfim, mas eu acho que também isso não é novo, né, o Trump já fazia isso antes da sua primeira eleição, outros líderes populistas, autoritários, o próprio Bolsonaro sempre criava uma nova agitação quando aparecia uma crise no seu governo, sempre criava
uma nova fala polêmica, né? Então, eu acho que isso, como você disse, Gabi, isso vem aumentando, né? Isso vem escalando. E aí eu acho que a gente está vendo agora o ápice disso, né? Espero que não piore. Pois é, e aí a gente já teve na sequência um outro encontro, depois, falando especificamente do momento da cadeirada do Ateneu Pablo Marçal, ele foi ao debate mais uma vez, e a gente já esperava o que encontrar, o mesmo tom, deboche. Me parece que a mediação desse debate estava um pouco mais preparada para o tipo de problema que ia encontrar. Mas, de qualquer maneira, o nível de discussão do debate é esse, é praticamente inexistente, é muito ruim, a população não consegue se informar de fato de quais são as propostas, então, em termos de democracia, a gente perde, claro, com tudo isso. Agora, como é que fica a situação da extrema-direita, quando a gente está falando do Marçal? É até um fenômeno ali interessante, porque ele é, claro, um candidato da extrema-direita, é um bolsonarista, só que ele não está sendo muito bem-vindo pelos bolsonaristas, né? No grupo do bolsonarismo, porque teve o 7 de setembro, ele não foi muito bem aceito pelos aliados do Bolsonaro. Depois, esse episódio também não foi muito bem visto. Ele se fortalece nesse meio, porque na prática ele ganhou muito seguidor nas redes sociais, mas isso não necessariamente vai se converter em voto, né, Andréia? Porque tem muita gente jovem ali que também nem vota ainda. Então a gente precisa entender o quanto isso vai de fato resultar nas urnas, né? Aliás, isso que você traz do Marçal ser um bolsonarista, mas não ser aceito por Bolsonaro, né? E toda essa questão é uma que eu vou trazer na minha próxima coluna. Fica aí o spoiler. A gente está afinada aqui, porque justamente eu acho esse um caso curioso, né? De como a direita lida com a, né? Enfim, dessa herança aí. Agora, eu sinceramente, Gabi, não risco fazer uma previsão, porque a gente errou muito com o Trump, a gente errou com o Bolsonaro, né? A gente, que eu digo nós jornalistas, muitas vezes a gente aposta, eu acho, num raciocínio lógico que não está fazendo parte do jogo nesse momento, assim. Não que isso seja novo, de novo, mas atualmente, né, a lógica das redes sociais sendo entrada diretamente nas campanhas e nos discursos, eu repito, a política está passando pelo fígado do que pelo cérebro. A gente precisa entender como acessar e como acionar novamente a ideia de que a política deve ser feita para a coletividade e não de maneira individual, né? A ideia de como a gente pensa a política, né? Pensa as políticas públicas, pensa aquela pessoa que vai estar ali como um gestor público, como alguém que vai criar políticas públicas para a comunidade, para a sociedade, né? E não, enfim, que vote como um time de futebol, né? Como alguém que está torcendo por um time de futebol, não importa o que ele fizer, se ele perde, se ele ganha, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, né? Tem um monte de filósofos, né, que já estudam isso faz um tempo, de como a política passa pelo circuito de afetos, né? Como diria o filósofo Vladimir Safatli, dentre outros. Mas eu acho que o que a gente está vendo agora é uma tentativa de quebra total da ética e do jogo democrático, né? Essa figura do ele fala o que ninguém tem coragem, ela ganhou uma nova roupa, né? Porque eles falam o que ninguém tinha coragem de falar porque era absurdo, é ofensivo, é mentira, é racista, é homofóbico, né? Coisas que antes as pessoas tinham vergonha de verbalizar, porque tinham consciência de que aquilo era terrível. E hoje essas falas encontram eco e encontram amplificação. Então a gente está, acho que, num momento realmente muito, muito singular, assim, e muito novo, que a gente ainda vai ter que entender como que vai se desdobrar.
Mas, de fato, a gente vai ter que observar esse movimento, até em pesquisa eleitoral, isso tem mudado bastante. O Marçal, ele estava numa ascensão, falando especificamente do Marçal, porque no Rio de Janeiro a gente tem eleições praticamente decididas. Em BH, o bolsonarismo especificamente, não, o candidato do Bolsonaro não está na frente nas pesquisas, então é um movimento um pouco diferente. No Recife também a gente tem o atual prefeito muito, muito à frente nas pesquisas. Então, especificamente falando em São Paulo, a gente está observando agora o Marçal talvez atingindo o teto e tentando mudar a estratégia política, fazendo talvez testes para ver como é que isso vai ser sentido nas pesquisas de intenção de voto, né, André? Agora, o discurso de antipolítica é muito forte. A gente observou no 7 de setembro também que o Marçal foi muito bem recebido pelas pessoas que estavam fora ali da carreata, né, política, que o Malafaia subiu, fez um discurso, o próprio Bolsonaro, e o Marçal teve aquela desculpa de que ele chegou meio atrasado, não teve muito espaço, não foi muito bem recebido por essa turma. Mas ali ele também conquistou com essa ideia de que talvez ele seja o candidato outsider, que é muito o que os políticos da extrema-direita tentam fazer colar. Então, eu te pergunto, em termos de estratégia política, né, da extrema-direita, por ele ser esse candidato com esse perfil novo, mais a extrema-direita do que a própria extrema-direita, se ele ainda está testando, assim, puxando a corda para ver até onde ele pode ir com esse extremismo, né? Porque um candidato muito histriônico também vai gerando um cansaço no eleitorado. Então, qual é o teste que o Marçal está fazendo? É isso mesmo, André? Ele está ali tentando entender até onde ele pode ir, o que funciona? Eu acho que sim, Gabi, eu concordo com você. Eu acho que ele está testando e ele está vendo até onde ele pode ir. E, de novo, né? É difícil a gente não falar das redes sociais o tempo todo, porque tá tão misturado isso, né? Agora, tá tão misturado nas campanhas e mesmo dentro da política, né? Porque você consegue testar quase que ao vivo. Você não precisa mais tanto das pesquisas de Ibope, de televisão, ou das pesquisas dos jornais, né? Você tem ali um teste que acontece praticamente ao vivo. Você vê o número de seus seguidores aumentando, você vê os seus likes, né? É um teste que vai se fazendo, vai se criando novas estratégias muito rapidamente, assim, né? Então, eu concordo com você, eu acho que ele está, sim, testando, e eu acho que, enfim, uma das características, né, da extrema-direita, né, porque a gente tem dentro da direita algumas matizes, né, a gente tem a extrema-direita, a gente tem a direita radical, a gente tem a direita clássica, né, mas uma das características da extrema-direita é justamente querer romper com as instituições, romper com a democracia, né, se tornar autoritária, enfim, ultranacionalista, né? Então eu acho que o Marçal, ele tem algumas características da extrema-direita bolsonarista que tem a ver com esse rompimento com as instituições e tal. E, claro, tem um punitivismo no discurso dele também, mas, ao mesmo tempo, ele também puxa para um lado da direita radical neoliberal, né? Então, o Estado mínimo, né? Essa coisa de vencer na vida pelos seus próprios méritos, então a meritocracia, né? Então, eu acho que o Marçal ainda é um caso a ser analisado, assim, estudado, porque é muito novo, assim. Eu acho que talvez ele esteja dentro do bolsonarismo, enquanto extrema-direita, e ele se identifica com algumas das pautas do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo ele quer romper, inclusive com o bolsonarismo, não só com as instituições. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco ainda para analisar com propriedade, sabe, esse fenômeno Pablo Marçal. O Marçal, ele foi e voltou nessa ideia de fragilidade e de virilidade, quer dizer, ali, a partir do momento da cadeirada, ele
num primeiro momento, ele reage ao Datena, ali no calor do momento, depois ele aparece na ambulância e demonstrando dor, né, fragilidade, fui atacado, fui vítima de violência política que ele a todo momento pregou junto a outros candidatos, e depois ele vai de novo para as redes sociais, apaga o vídeo do dia anterior, que o médico estava ali explicando tecnicamente o que aconteceu, ele apaga esse vídeo e diz, olha, na verdade foi um esbarrão, não foi nada. Aí eu ainda comentei nessa notícia segunda edição, ele vai aparecer ou com o braço enfaixado ou com a mão enfaixada, dito e feito. No debate seguinte apareceu com a mão, quer dizer, a imagem é muito importante, né? O que ele está comunicando ali para o eleitorado que está assistindo. Olha só, o Marçal, apesar de estar ali, de ter sido machucado, ele está no debate, né? Está fazendo enfrentamento. Então, ele está o tempo inteiro justamente isso, né? Fazendo esse teste para ver quando que ele se coloca no papel de vítima, quando que ele se coloca no papel de líder ali, da virilidade, que tem a ver com o masculino também, e com a extrema-direita, vai para as redes sociais e também faz a comparação, não só com o Bolsonaro, com o caso da facada, mas também com o Donald Trump. Então, é muito balizado pela extrema-direita, e o Donald Trump, ele é um símbolo muito forte para a extrema-direita no mundo todo. Então, ele se coloca também tentando comparar com a imagem de alguém que ainda é muito forte em termos de grupo, né? De extrema-direita, ele é ali, todos eles têm o Trump como essa figura, né? Sim, exatamente. É isso, todos eles testam isso, né? Então você pensa você mesma citou o Trump e tem o Bolsonaro. Quantas vezes o Bolsonaro também fez isso, né? Ele se colocava como um macho, como um imbrochável e todas essas coisas que ele dizia, mas ao mesmo tempo ele também se colocava como vítima muitas vezes, vítima de perseguição. Ai, aqueles tweets, meu pai tá chorando no banheiro por causa de vocês. Então ele também fazia isso, né? Fazia esses testes, essas mudanças assim de invulnerabilidade para vulnerabilidade, né? E aí eu acho que tem uma coisa que cola muito também com o público religioso, né? Com o público principalmente cristão, porque também entre os evangélicos sempre existiu muito essa cultura de se entender como uma religião perseguida, né? Como uma religião perseguida, que se fazia chacota a respeito. Então, isso também cola com esse eleitorado, né? Essa perseguição. E aí, claro, tem a figura do mártir, que todos eles também estão tentando emplacar muito o tempo todo, né? Mas é esse mártir que é produzido artificialmente, né? Assim, esse mártir que eles estão forçando uma barra ali para tentar fazer colar. Mas é curioso mesmo isso. E eu acho que essa cena toda da cadeirada, né, ela traz isso assim muito nitidamente, né? Essa provocação que o Marçal faz ao Datena é uma coisa assim de garoto de quinta série, né? Assim, vem se você for homem, e ao mesmo tempo é uma provocação que não pode ser negada, né? Então, assim, você desafiou a minha masculinidade, eu preciso reagir, né? Você me autoriza a reagir, porque eu tive a minha masculinidade desafiada naquele lugar, né? Então, eu acho que todo esse cenário, todo esse momento, ele é muito curioso, assim, nesse aspecto assim das masculinidades, fragilidades e os imbrocháveis, não tão imbrocháveis, enfim, acho que é curioso isso. É muito curioso e é interessante, a partir das pesquisas políticas, observar qual é o eleitorado agora, que é essas lideranças da extrema-direita. E claro, quando a gente fala de eleições municipais, é muito carregado, claro, de um caráter muito nacional, principalmente eleição em São Paulo, nas principais capitais, mas as eleições municipais, de maneira geral, elas têm uma particularidade ali, principalmente cidades menores, né? A gente tem até candidatos até que são progressistas, mas que acabam se candidatando por partidos considerados de direita.
Isso em pequenos municípios, então tem, claro, as suas particularidades. Mas falando assim de grandes capitais, o que a gente vê é um caráter muito nacional. E a gente tem observado, né, Andréia, os candidatos que estão tentando trazer esse discurso de antipolítica, como a gente disse, essa ideologia ultraliberal, quando a gente fala de extrema-direita. Você fala muito bem sobre isso também, sobre a teologia da prosperidade, também está ali no caráter do discurso. O que esses candidatos estão procurando? Qual é o eleitor, vamos dizer assim, que ele está tentando capturar com esse discurso dele? Não sei se eu me fiz entender. Se fez entender perfeitamente. Eu só não tenho certeza se eu sei responder. Assim, eu acho que ele está tentando o público bolsonarista, né? Assim, eu acho que o Marçal está tentando o público que vota em Bolsonaro e companhia. Ele está tentando a extrema-direita, mas talvez ele também, porque ele vem com a coisa da teologia da prosperidade, mas ele vem também com a coisa da teologia coaching, né? Que aí é uma segunda coisa, é uma coisa que ainda está sendo estudada dentro do campo evangélico, assim, como se conecta a teologia da prosperidade com a teologia coaching. Que acho que isso é uma coisa que é nova e que está sendo descoberta também, né? Porque é isso, o Marçal, eu acho que além do público evangélico e do público que vem através da pauta de costumes, né, como era o caso do Bolsonaro, então, para a gente lembrar que na primeira campanha política do Bolsonaro, a maior pauta dele, a maior proposta era acabar com a ideologia de gênero, né? Então ele estava muito forte ali na coisa dos costumes, né? E aí a gente vê o Marçal vindo primeiro com propostas mirabolantes, como prédio de quilômetro, né? Mas ele também vem, eu acho, com essa carga que ele tenta emplacar, do self-made man, né? De alguém que venceu por determinação própria, né? E é isso que ele ensina para as pessoas, né? Então ele também, eu acho que talvez tenta capturar esse público, né? Esse público do coaching online, né? Das pessoas que tentam vencer na vida através dos próprios méritos, que acreditam nisso, né? Então acho que ele adiciona ainda essa camada aí ao eleitorado bolsonarista. Andréia, para a gente fechar, a gente falou sobre o Donald Trump, acho que vale a pena a gente pegar o debate entre o Donald Trump e a Kamala Harris para exemplificar como um debate pode ter, primeiro, um preparo de quem está fazendo a mediação, os jornalistas estavam muito bem preparados, e também um serviço de checagem mais adaptado à nossa realidade atual. E acho que a forma de debate, como a gente conhecia antes, já se provou falho, não funciona mais para o tipo de candidato que a gente está tendo que enfrentar agora, que é um candidato que leva fake news, a provocação e justamente aposta nesse discurso que acaba levando tudo à polarização, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre o papel dos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal Superior Eleitoral, mas também o papel da imprensa, de quem está promovendo os debates, né, da mídia tradicional, nas advertências, nas organizações desses debates, na checagem de informações falsas. Quer dizer, como é que a gente consegue lidar, e acho que a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, e mesmo assim parece que a gente está sempre atrás, está sempre tentando aprender, e já provou que a gente precisa fazer algo muito imediato e ter um serviço de checagens em tempo real, né? Para talvez conseguir combater na mesma velocidade a degradação da política. É possível fazer esse combate? Eu acho que a gente está, como você disse, tentando descobrir isso também, né? Eu acho que, enfim, a gente tem tecnologia para fazer checagens ao vivo e que essas checagens podem, por exemplo, aparecer durante os programas. Acho que isso exige, talvez, uma coragem editorial também, né? Eu lembro que a Natália Viana sempre comentava
de quando houve uma mudança na imprensa americana, quando a imprensa americana teve finalmente coragem de dizer o presidente mentiu, né? Eu acho que isso é um passo super importante para a imprensa, né? Admitir que um presidente mentiu. Acho que a imprensa brasileira fez isso com Bolsonaro, mas acho que exige coragem editorial você colocar, por exemplo, uma checagem ali em tempo real, enquanto uma pessoa está dizendo que ela fez isso na gestão dela, vai aparecer ali que ela não fez, por exemplo, né? Agora, também temos que pensar se isso adianta, sabe? Se isso resolve, porque o que a gente vê enfim, no fim das contas, é uma disputa de narrativa, e eu sei que isso é já batido, né? Esse termo já cansou a gente até, mas é isso, né? Então, assim, porque uma parte muito forte da estratégia da extrema-direita, e aí isso eu vejo, enfim, aqui também, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é justamente desacreditar a imprensa, né? É brincar, é jogar com essa ideia de que não existe a verdade, de que a imprensa mente, de que a imprensa é tendenciosa, né? Então, a gente até poderia, por exemplo, ter um momento ali de checagem ao vivo junto com os debates, mas a gente tem que pensar se isso vai adiantar para quem está assistindo, né? Se isso vai ter efeito no eleitorado, assim. Talvez a gente precise dar um passo para trás e entender como a gente chega nas pessoas de novo, né? Porque, enfim, tá difícil, a gente não tá conseguindo muito chegar nas pessoas. E talvez, acho que a sua coluna é um bom passo para a gente tentar entender tudo isso, né? Pelo menos para refletir. Quero indicar mais uma vez que as pessoas acessem lá no iclnoticias.com.br o trabalho da Andrea Dipp, que tem sido um trabalho exaustivo. Não é fácil estudar a extrema-direita, se dedicar a fazer isso. E a Andrea tem feito. Quero muito te agradecer mais uma vez, um prazer te receber aqui. Um beijo, boa sorte e a gente se vê em breve, de novo por aqui. Eu que agradeço o convite, Gabi, sempre muito bom nosso papo, e obrigada também por indicar a coluna. Eu espero que quem esteja nos vendo leia e goste, e vamos lá. E mandem mensagens para a Andrea com sugestões, com feedbacks, que ela vai estar lá recebendo. Valeu, querida, um beijo e até mais. Quero lembrar você que está me assistindo nessa quinta-feira, dia 19, que é hoje, 8 horas da noite. Então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para acompanhar o nosso primeiro episódio da série Bets, Apostas Online, que vai trazer todos os bastidores, como operam essas plataformas, todos os problemas ligados à corrupção, manipulação de resultados, tudo isso. O nosso jornalismo aqui no ICL Notícias investigou e vai trazer nessa série documental que você acompanha o primeiro episódio a partir de hoje. Vai ser online, gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição para poder acompanhar. Então você entra em detalhesicl.com.br, apoia o nosso videocast e, além disso, pode ter acesso a esse conteúdo também. Vão ter alguns trechos inéditos que você vai ficar sabendo a partir das 8 horas da noite dessa quinta-feira online. Não esquece de fazer sua inscrição, que ainda dá tempo. Agora a gente fica com Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e na sequência 6 horas da noite ICL Notícias segunda edição. Lembrando, a gente está aqui de segunda a sexta-feira. Para quem não consegue ouvir no YouTube, você pode também acompanhar o nosso programa nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. Hoje, turma, chegou o grande dia do lançamento da nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E é isso aí, ninguém comenta isso, só o ICL tem a coragem e pode fazer isso, porque não recebe dinheiro dessa turma. Se vocês já estão inscritos para assistir hoje à noite, fica atento que 1 hora antes vai chegar no e-mail de vocês e no grupo de WhatsApp, se vocês estiverem inscritos no grupo de WhatsApp, o link para vocês poderem assistir a exibição hoje à noite. Se vocês não estão inscritos, clica no link aqui embaixo que dá tempo ainda. E à noite a gente se vê.